Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos gravando Lucas capítulo 22, um capítulo de traição, um capítulo onde o Senhor Jesus será traído por Judas. Diz assim essa palavra: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Não é estranho que numa festa como a Páscoa, porque a Páscoa mostra para aquele povo o perdão de Deus e como Deus os poupou de serem mortos naquela morte dos primogênitos do Egito. Deus mostrou a eles o seu amor por eles e poupou. Páscoa quer dizer pachá, passar por cima. Em cada lugar que havia uma marca na porta de sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por aquela casa e não matava o primogênito. Ou seja, uma grande demonstração de como Deus livrou aquele povo, de como Deus os tirou do Egito como um forte, de como Deus mostrou a eles o amor que tinha por eles. E aqui, numa festa tão importante quanto essa, aonde provavelmente é uma época em que mais se deveria mostrar amor ao próximo, porque da mesma forma que Deus nos perdoou, eles também deveriam perdoar as pessoas. E o que eles estavam fazendo? Exatamente o contrário. Eles queriam matar o Cordeiro de Deus. Mas isso não é porque eles queriam, é porque Deus permitiu que eles assim fizessem. Porque Deus queria mostrar a eles que Ele, apesar de traído, apesar de que foram dar o próprio filho para a morte, Ele mostraria amor por aquele povo, como Ele tem mostrado amor por nós até a data de hoje. E por mais que nós erramos e por mais que nós façamos coisas que desagradam ao Senhor, Ele está sempre pronto a nos oferecer perdão em lugar da traição. Então diz que Satanás entrou em Judas. Diz aqui o versículo 3. Satanás então entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas dirigiu os seus chefes, os sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como que ele poderia entregar Jesus. Para que você entregue Jesus, Satanás geralmente está ocupando o lugar dele na sua vida. Quando Satanás entrou numa vida e ele domina essa vida certamente não dá lugar para Jesus, mas dá lugar ao inimigo dele, a Satanás. Não entregue Jesus por nada, muito menos por 30 moedas de prata, que vai ser o preço que Judas cobrou daqueles sacerdotes daquela época. A proposta muito os alegrou, os sacerdotes ficaram felizes. Uau, você vai entregar o seu líder, o seu chefe, o seu rei, aquele que está te ensinando, você é discípulo dele, e você vai entregá-lo a nós, assim, de bandeja, sem que nós tenhamos que fazer nada, por tão pouco. E eles lhe prometeram dinheiro. Ai, o dinheiro. Ah, entendi. O dinheiro é aquele que toma o lugar de Jesus no seu coração, né? Muitas pessoas não seguem a Jesus porque não querem comprometer o seu dinheiro com ele. Ah, mas eu vou ter que dar 10% para a igreja, eu vou ter que ser fiel a Jesus, fiel à casa do Senhor, fiel ao templo, eu vou ter que dar 10%. Melhor eu não seguir Jesus. É uma boa opção para quem quer seguir Satanás, mas não é uma boa opção se você pretende seguir verdadeiramente o seu mestre. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Era realmente uma traição, né? Eles sabiam que Jesus era amado pelo povo porque Jesus havia curado muitas pessoas, Jesus havia falado coisas muito bonitas, Jesus tinha se tornado o centro das atenções daquele povo. Então eles certamente sabiam que eles iriam contra a vontade popular
matando Jesus ou entregando-o à morte. Mas como era um dos discípulos que estava entregando à morte, então não havia problema, né? Vamos entregá-lo. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar uma refeição da Páscoa? E eles perguntaram: onde quer que a preparemos? Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Toda vez que anunciarem o evangelho para você, saiba que alguém está carregando um pote de água, porque essa palavra é verdadeiramente a água da vida. Então, quando pregarem o evangelho a você, sigam o homem do cântaro, siga o homem do pote de água, porque certamente ele vai te dar uma água muito diferenciada, ele vai te oferecer a água da vida quando alguém pregar o evangelho a você. E ele respondeu: quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, vocês vão segui-lo até a casa onde ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma sala ampla no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Existe um lugar específico para que você se assente na mesa com o Senhor Jesus. Todas as vezes que nós nos assentamos num lugar específico para nós celebrarmos a ceia do Senhor, para nós comermos o pão e compartilharmos o pão e o vinho, nós vamos a um lugar específico. O Senhor tem lugares específicos aonde Ele ordena a bênção e aonde Ele permite que nós nos assentemos para ceiar com o Senhor. Há quanto tempo você não ceia com o Senhor? Há quanto tempo você não vai à igreja para tomar a Santa Ceia do Senhor? Faça isso com muito critério, faça isso com muita destreza, faça isso muito com horário e dia certo para fazer, porque este lugar, esse capítulo nos mostra que tudo tem um lugar específico, tudo tem uma hora específica. No caso, a celebração da Páscoa era o tempo certo, né, de se tomar a Santa Ceia. Existe um tempo determinado para todas as coisas na terra. Não deixe de ceiar com o Senhor todas as vezes que você puder. Assente-se à mesa com Ele. Tome a Santa Ceia do Senhor. Coma do pão, beba do vinho, porque assim nos ordenou o Senhor que nós fizéssemos. Ele lhe mostrará uma sala ampla, toda mobiliada. Façam ali, é ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Olha que coisa! Como é que pode, né? Encontrar um homem assim, aleatório, perguntaram, ele falou, ele mostrou o lugar. Jesus sabe todas as coisas, né? Então, prepararam uma Páscoa. Que lindo, né? Só o cordeiro que seria oferecido, no caso, era o Senhor Jesus, né? Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. E eu não aguento essa parte aqui, gente. Alguém que sabe o que vai passar, porque ele sabia a tortura, ele sabia tudo que ele passaria, o sofrimento, a dor. E ele diz: eu desejei isso. Esse amor aí você não vai explicar para ninguém não, viu? Porque não sei, esse amor não tem explicação. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Eu não falo que é difícil para mim gravar essas partes? Toda vez que eu leio isso aqui, eu falo como que pode, né? Como que Jesus diz que desejou aquele momento, se ele sabia o que ele ia passar. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. A outra Páscoa que Jesus tomou foi no céu, já como rei consagrado, ressuscitado, que venceu
que triunfou, que venceu a morte, que pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. A outra ceia do Senhor foi no reino dos céus. Amém? Recebendo um cálice, ele deu graças e ele disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus estava explicando para eles que aquela seria a última vez que ele cearia com eles, que ele beberia daquele cálice, daquele vinho com eles. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso aqui é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que nós nos assentamos para comer a Santa Ceia do Senhor, para beber, para comer o pão, beber o vinho, nós estamos fazendo isso em memória daquilo que o Senhor fez por nós. E foi uma ordenança dele. Façam isso todas as vezes que vocês lembrarem de mim. Quantas vezes você se lembra do sacrifício do Senhor e se assenta à mesa com ele para tomar essa Santa Ceia? Esse corpo, esse sangue que foi oferecido em forma de pão e vinho, nada mais é do que essa palavra. Porque não é o pão, não é o pão. O pão, Jesus está preocupado com pão, está preocupado com vinho, é só uma simbologia. Porque na verdade nós sabemos que o pão, Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quando nós comemos o pão e quando nós bebemos aquele vinho, nos assentamos à mesa com o Senhor para lembrar o que Ele fez por nós, nós estamos, na verdade, celebrando essa palavra. Porque Jesus nada mais é do que essa palavra revelada, o verbo que se fez carne. O verbo é essa palavra que se fez carne, é Jesus. Essa palavra é Jesus. Amém? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Uau! Aquele que iria traí-lo não era um desconhecido, não era um que nunca ouviu falar de Jesus, não. Era um que sentava à mesa com ele, que comia, bebia, ouvia seus ensinamentos. Jesus sempre é traído pelos mais próximos, por aqueles que estão na igreja, por aqueles que confessam o seu nome, por aqueles que dão testemunho e às vezes um testemunho, né? Porque muitas vezes pessoas que seguem ao Senhor Jesus são capazes de traí-lo, são capazes de abandoná-lo, são capazes de deixá-lo e causar escândalos na igreja. E com isso eles afastam muitas pessoas que poderiam estar lá e que não estão por causa do testemunho deles, por causa do testemunho de um Judas. Que você não seja essa pessoa que deu um testemunho na igreja, que abandonou os caminhos do Senhor. Você acha que você é diferente de Judas? Se você fez isso, se você abandonou o Senhor para servir ao seu próprio deleite, para servir ao seu corpo, para servir as coisas que te agradam, para servir aos teus olhos, para servir as coisas dessa vida, para voltar para os seus vícios, para voltar para a sua vida mundana, você acha que você é melhor que Judas? Você acha que você não traiu a Jesus da mesma forma? Você traiu. Você traiu. Há muitos Judas e eles não estavam longe do Senhor. Os Judas, ao qual Jesus aqui se refere, sentava, comia e ouvia as palavras do Senhor. Como você um dia, que já esteve na igreja, sentou-se à mesa, ceiou, ouviu, confessou o nome de Jesus, mas depois achou mais cômodo entregá-lo por 30 moedas de prata, por muito menos talvez, não sei por quanto. E diz assim: o Filho do Homem vai, como foi determinado,
mas ai daquele que o trai. Ai, 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 ai daquele que trai o Filho do Homem. Antes você não o tivesse conhecido, antes você não tivesse confessado o nome dele, porque agora que você confessou, não há mais desculpa para o seu pecado. Isso nós vamos ler depois em Hebreus também. Jesus está te dizendo, ai de você que me traiu. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer isso. Será eu? Será você? Quem será? Você nunca imagina quem vai trair Jesus, porque quando você está numa congregação, numa comunidade, você vê todas aquelas pessoas maravilhosas do seu lado, todas aquelas pessoas sorridentes, felizes de estarem ali servindo ao Senhor. Você nunca imagina que uma delas um dia vai estar longe, vai estar sujando o nome do Senhor, afastando pessoas do caminho do Senhor, porque um escândalo afasta as pessoas do Senhor. Mas você seguiu o Senhor tanto tempo e agora você está aí fazendo as mesmas coisas que eu? Ai de você, se você escandalizar o nome do Senhor. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado maior. Olha que coisa, né? Quem de nós vai ser o maior no reino dos céus? Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamadas benfeitores. Mas vocês não serão assim. Conosco não funciona dessa maneira. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. Nós não viemos para ser servidos nesse mundo, nós viemos para servir. Servir ao próximo, com palavras, com atitudes, com gestos de gratidão, porque se nós reconhecemos que Jesus fez tudo isso por nós, o que ele pede de nós é que nós sejamos servos. Servos. Não é querer o primeiro lugar, não é querer ser conhecido, não é querer assentar-se à frente, não é querer ser o bam, bam, bam. Não. Jesus espera de nós servidão, ser servo, humildade, lavar banheiro de igreja, varrer a igreja, servir tratar com as crianças. Servo não fica esperando sentar no banco da frente e ficar lá sendo reconhecido por todos. O servo é o que levanta e vai servir, e não ser servido. Pois quem é maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus queria dar um exemplo. Jesus queria ser o modelo. Ele diz, embora ele fosse o maior entre eles lá, mas ele era aquele que servia. Aleluia. Eu vou parar por aqui, porque eu já gravei 18 minutos, eu estou nem na metade desse capítulo, então vou terminar um próximo dia para não ficar muito cansativo, mas esse capítulo tem muita coisa bonita para a gente parar, refletir e pensar nessa palavra. Deixa seu like aí se você gostou, compartilha com quem você ama, que possa se interessar por essa palavra como você. Amém? Um abraço e até amanhã.